Meus queridos irmãos, mais uma vez, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a tua vida e a vida da tua família. Estamos aqui mais uma vez trazendo a aula da Escola Bíblica Dominical, aula de número 3, eleição e predestinação, ok? E nessa aula, meus amados, eu vou trazer aqui a explicação mais óbvia sobre este assunto. Não vou entrar em muitos detalhes a respeito da predestinação e eleição por conta de arminianismo e calvinismo, mas eu vou tentar ser mais sucinto e direto e fiel aos textos bíblicos, ok? Então me ajuda aí no canal, se inscreve lá, o tutorial do YouTube mudou, então se inscreve lá, ativa os sininhos da notificação, dá um like e faz um comentário breve. Pode ser que um amém, que Deus abençoe. Pastor, não concordo com o senhor, fique à vontade, você não é coagido a concordar comigo, ok? Mas faz isso aí que tu vai me ajudar muito no meu canal, no nosso canal, para a glória de Deus, ok? Então, eleição e predestinação. O texto áureo nos diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Está em Efésios 1, verso 4 ao 5. A verdade prática nos diz que, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Jesus Cristo. O texto está em Efésios capítulo 1, do verso 4 ao 12, que nos diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Então, nós estamos aqui, meus amados, com 3 tópicos maravilhosos para explorar. Me perdoe. E vamos já à introdução da lição, que nos diz o seguinte, que a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação, e esses vocábulos são ligados entre si, eles se elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação, ok? Então, nós temos 2 assuntos maravilhosos: eleição, predestinação, e daqui a pouco também vamos falar um pouco sobre a adoção. Vamos estar aqui agora falando a respeito sobre a eleição divina. Como nós fomos eleitos, por que nós fomos eleitos e para que nós fomos eleitos. A dádiva da eleição precede a nossa existência, ou seja, ela é antes da nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Nós vamos entender o porquê desta escolha. Eleição traz a ideia de escolha, certo? Nós vivemos num país democrático, onde escolhemos nossos governantes através da eleição. Então, se não for uma questão de Deus escolher, simplesmente por escolher, eu quero esse povo aqui, pronto, e acabou. O restante não me interessa não. Não foi esse tipo de eleição que Deus fez. Nós vamos entender agora. Primeiro subtópico, a eleição divina. A eleição traz a ideia da escolha. Aos Efésios, no verso 1 e 4, capítulo 1, verso 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Qual é o primeiro aspecto?
Em quem nós fomos escolhidos? Em Jesus. Por isso, a escolha é cristocêntrica, certo? Então, esta escolha sendo cristocêntrica, essa escolha, Jesus tem que estar no centro. Se Jesus não estiver no centro desta escolha, então essa escolha não é de Deus, ok? Em que tempo se deu essa escolha? Essa escolha foi feita antes da fundação do mundo. Deus já sabia que Lúcifer ia pecar, ia gerar o orgulho dentro do seu coração, ia tentar colocar o seu trono acima do trono de Deus, queria ter toda aquela bagunça que houve por parte dele, arrastar a terça parte dos anjos com ele também. Deus já sabia que o homem ia pecar no jardim e que depois ia ser expulso de lá, mas Deus, antes disso, ele preparou tudo, né? Ele antecedeu esta situação e antecedeu esta eleição. Então esse tempo que ele deu essa escolha foi antes da fundação do mundo, certo? Antes de tudo ser feito. E por que esta finalidade? Qual é a finalidade da eleição? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donald Stamps, que é o editor da Bíblia de Estudos Pentecostais, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé, certo? Então Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Então, como Deus já sabia dessa situação pela sua onisciência, Deus ele fez um povo passar por essa eleição. Como? Em Cristo Jesus. Esse povo vai ser eleito porque vai aceitar o meu Filho como Salvador de sua vida. Então todo aquele que aceita Jesus, ele já passa a ser um eleito de Deus. Então esta ideia de que todos somos filhos de Deus não é correta, certo? Há criaturas e há filhos, e os filhos é os que estão eleitos em Cristo. As criaturas são aquelas que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. As pessoas não têm como dizerem que estão eleitas para a eternidade se não estiverem em união com Cristo, porque esta eleição de Deus, ela parte desta união com Cristo pela fé. Se não tivermos fé que Jesus é o Salvador de nossa vida, então não podemos estar unidos com Ele, então não podemos nos considerar eleitos de Deus. Qual a condição desta eleição segundo subtópico? Que a eleição para a salvação em Cristo, ela é oferecida a todos. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ela passa por esse oferecimento. Deus ofereceu o Filho, deu o seu Filho, doou o seu Filho, para que toda a humanidade cresça nele, mas não crê só de boca, não crê só por palavra, mas crê por atitudes, por atos, por convicção de vida em Jesus Cristo. Então, essa eleição torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Ou seja, nós não temos merecimento da eleição, não temos merecimento da salvação. Temos que ter fé e arrependimento. Nos arrepender dos nossos pecados e termos fé que só Jesus Cristo é que pode nos dar salvação através do perdão de Deus para as nossas vidas, ok? Qual a diferença entre arrependimento e remorso? O remorso é o que nós sentimos e nos dói o coração, nos dói a alma, a gente passa um tempo sem fazer, mas daqui a pouco, um pouco tempo, a gente volta a praticar de novo. E a diferença do arrependimento é que o arrependimento, a gente dói também a alma, dói o coração, mas a gente nunca mais vai praticar aquilo que se arrependeu, ok? Então essa é a diferença do arrependimento e do remorso. Se nós praticamos só o remorso, então não temos arrependimento. E se nós praticamos o arrependimento, então nós estamos edificados em Cristo pela fé. Porque não é por mérito que nós vamos ser salvos. Não é por mérito que a graça de Deus desceu sobre a nossa vida. Porque não existe ser humano nenhum que tenha merecimento de ser salvo. Porque nós nascemos na raiz do pecado. Não é por obras que nós vamos fazer, deixar de fazer, ou obras grandes ou pequenas, que Deus vai salvar a nossa vida e nos levar para o céu. Não.
Só existe uma obra perfeita que pode levar o homem à eternidade com Deus, é a obra do Calvário, a obra da expiação no Calvário, é a obra de Jesus Cristo, sua morte e sua ressurreição. Essa é a única obra que Deus salva o homem pecador do fogo do abismo do inferno. Não existe outra obra, outro merecimento que o homem possa ser salvo a não ser por meio da obra do sacrifício de Cristo. Então, desse modo, nós fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras, ok? Então, não vem nada de nós, é tudo que vem de Deus para a nossa salvação. E no subtópico 3 nos fala de uma vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios, que significa santo, ele tem uma conotação de significar separado do pecado. O adjetivo grego amomos, irrepreensível, expressa algo como sem defeito ou inculpável. Como isto? Nós formos ali em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e verso 16, a palavra do Senhor nos vai dizer assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, ser santo não é estar num pedestal pendurado da parede, ser santo não é estar no meio da sala, ser santo não é estar em algum local de adoração, numa praça ou algum local público. Ser santo não é isso. Isso são obras de escultura feitas por mão de quem também não é santo, ok? Ser santo é viver uma vida separada do pecado, é viver uma vida de arrependimento, é viver uma vida engajado, amalgamada em Cristo Jesus, junta, bem próximo de Cristo Jesus. Então, esta palavra santo nos dá a conotação de que nós temos que viver separados do pecado. Assim também como a palavra amomos, que é irrepreensível, que expressa uma palavra sem defeito ou inculpável, pois nós somos culpados por conta da raiz do pecado e nós temos que buscar esta inculpabilidade em Jesus Cristo, pois sem Ele nós somos culpados de todo o mal que praticamos nessa terra. Filipenses 2,15 nos diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, meus amados, nós temos uma opção de viver pecando e a opção de se excluir do pecado. Nós é que vamos escolher a qual opção vamos seguir. Então, não podemos estar engajados com Deus, não podemos ser eleitos de Deus se vivemos uma vida pecadora, se vivemos uma vida, queridos, que nós estamos sempre em defeito, estamos sempre culpáveis diante de Deus. Não podemos viver uma vida santa sem arrependimento. Não podemos. Então, esta eleição passa por isso, a vida santa e irrepreensível. E os termos apontam para a santificação. Isto é o mais alto padrão ético e moral da vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Ou seja, este padrão de santificação, ele não é um padrão, amado, que a gente possa aceitar Jesus hoje, pronto, já estão todos os problemas resolvidos, já estamos santos, já estamos totalmente diante. Se morrermos nesse dia, amém, igual ao ladrão da cruz. Mas se tivermos vida, continuarmos a nossa vida, é um processo progressivo. Arrependimento, eleição, santificação, justificação. Então é um processo gradativo, é um processo progressivo. Cada tempo que nós nos chegamos a Deus, algo de bom vai acontecendo em nossa vida, mais perto do Senhor nós estamos, mais parecidos com Cristo nós estamos,
mais luzes nós estamos, mais luz nós vamos resplandecer, mais equilíbrio nós vamos ter em nossa vida cotidiana, em nossa vida cristã. Então isso é algo gradativo que nós vamos ter ao longo da nossa vida cristã. Então o quarto subtópico nos diz que a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta. Que velhas condutas são essas? Mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. Você pode ver isso em Efésios capítulo 4, do verso 22 ao 25, verso 28, 29 e 31. E ainda mais, severas advertências contra fornicação, impureza, avareza e embriaguez. Você pode ver isso também em Efésios capítulo 5, verso 3, verso 15 e verso 18. Ok? Então, se nós temos uma nova vida com Cristo, nós somos eleitos a praticar o que é santo diante de Deus. Então, a mentira não é santo, furto não é santo, palavras torpes não é santo, amargura, ira e cólera não são santos diante do Senhor. Então, se tínhamos uma vida mentirosa, passemos agora a ter uma vida verdadeira. Se por qualquer coisa mentíamos, agora vamos vigiar para que não cometamos mais a mentira. Se furtávamos ou roubávamos, não pratiquemos mais esse ato, porque muita gente acha que o furto e o roubo só é mente de coisas materiais. Não, tem gente que furta, tem gente que rouba o tempo do outro, tem gente que furta e rouba a paciência do outro, tem gente que furta e rouba a integridade do próximo. Então, meu amado irmão, preste bem atenção na sua conduta, porque não é somente coisas materiais que nós roubamos e furtamos, ok? Palavras torpes, como palavras de baixo calão, palavras de maldição, que muitas vezes muitas pessoas falam dentro de casa e não é bom para isso. Seu desgraçado, ou porcaria, ou isso ou aquilo outro. Irmão, pare de falar essas palavras torpes em sua boca, e principalmente palavrões. Crente não é para andar com palavrão na boca, ok? É para andar com a sua boca limpa, para adorar e glorificar o nome do Senhor. E outra, amargura, ira, cólera. Não deixe que as questões diárias, as questões pessoais, as questões de trabalho, as questões que envolvem os seres humanos, traga uma amargura para o teu coração. Não viva em amargura o teu coração por conta de traições, por conta de mentiras, por conta de enganos, por conta de decepções. Não deixa que a amargura entre no teu coração e faça morada. E mais ainda, a ira e a cólera, não deixa isso guardado no teu coração, pois a palavra de Deus diz no própria carta aos Efésios que não deixa o sol se pôr sobre a tua ira. Ou seja, antes de finalizar o dia, esvazia o teu coração da ira, esvazia o teu coração da cólera, porque é muito perigoso estar guardando raiva, é muito perigoso estar guardando ira, e isso adoece a nossa alma e o nosso espírito. Enfim, severas advertências também contra a fornicação, que é o sexo ilícito, fora do casamento, seja com parceiro diferente, seja com parceiro igual. A fornicação, ela é abominação diante de Deus. Não importa se você está vivendo 50 anos juntos com a mesma pessoa, mas se não casou, você vive em fornicação. Se você ainda não ajeitou a sua vida matrimonial, você ainda vive em fornicação. Se você separou da sua esposa ou do seu esposo e não deu carta de divórcio, além de você viver numa vida de fornicação, você ainda vive numa vida de adultério, e isso é desagradável diante de Deus. Então é uma séria advertência que Deus traz para a vida de todo ser humano. Impureza é tudo aquilo que nos torna impuro diante do Senhor. Avareza, uma vida que busca somente ao dinheiro, busca a riqueza, que a pessoa não pensa em outra coisa a não ser ganhar, lucrar e viver uma vida regalada de avareza, de dinheiro. E a embriaguez, irmãos. Já visto que alguns pastores ensinam que beber um vinho não é pecado, uma cerveja não é pecado. Eu prefiro não ensinar dessa forma, porque todo ser humano ele é tendencioso. E se eu ensino desse jeito a alguém, e alguém tem tendência ao alcoolismo, vai bastar a primeira cerveja, vai bastar o primeiro gole de vinho, vai bastar a primeira dose de cachaça para essa pessoa entrar no mundo do alcoolismo. Então eu não posso ensinar isso. E, amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Dificilmente alguém começa a beber social e termina bebendo socialmente. Quem começa a beber de uma forma ou de outra, leve, moderada, ou de uma forma terrível,
ela se embriaga. Com certeza ela se embriaga. Então, Deus nos mostra que nós temos que ter uma vida nova diante dele. 2 Coríntios 5:17, certo? 2 Coríntios 5:17. Eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ok? Então, essa vida nova, ela traz essa finalidade para o ser da gente, para o cerne da nossa questão, de vivermos uma novidade de vida. E se é novo, eu não posso andar com as velhas condutas, os velhos pensamentos, os velhos comportamentos, as velhas falas. Eu não posso viver dessa forma. Se eu estou vivendo uma vida nova, então tudo na minha vida tem que ser novo. E a finalidade de tudo isso é expressar e apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação no dia final de que Cristo vem buscar a sua igreja. Então, meus amados irmãos, o que eu posso dizer? Que o Espírito Santo capacita cada um de nós, como cristãos, a viver esta vida santa, a viver esse novo estilo de vida, a viver essa novidade de vida. Porque Deus, ele não predestinou pessoas ao inferno e ao céu simplesmente porque ele fez essa separação. Eu vou fazer 100 homens aqui. 30 vão para o céu, 70 vão para o inferno. Porque eu quero esses 70 no inferno mesmo, não me servem de nada. E esses 30 aqui vão para o céu porque eu quero que eles vão para o céu. Então Deus não fez este tipo de predestinação, ok? Deus não fez esse tipo de eleição. A eleição passa por processo, primeiro, do arrependimento, segundo, confessar a Cristo Jesus como Salvador, para depois nos tornarmos eleitos de Deus pela fé na pessoa de Jesus Cristo. E aí, depois de eleitos, estarmos predestinados a ir para a vida eterna, certo? Então começa a ser desta forma. Porque, meus amados irmãos, se nós temos que viver uma vida santa diante de Deus, então nós não podemos viver uma vida pregressa, não podemos mais estar com os nossos comportamentos antigos. Vamos passar para o segundo tópico, que significa predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. A predestinação, o termo grego proorizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. Ou seja, Deus determinou antes da fundação do mundo, antes de construir tudo, que aqueles que fossem eleitos em Cristo Jesus iriam para a eternidade junto com Ele. E aqueles que não aceitassem a seu Filho como Salvador estariam sim predestinados ao inferno. Então entenda qual o significado da predestinação. Não é que Deus desde o princípio já escolheu quem vai para o inferno ou quem vai para o céu. Ele predestinou e sabe quem vai aceitar Jesus como Salvador, assim também sabe como não aqueles que não vão aceitar Jesus como Salvador. Então não foi uma escolha que Deus separou desta forma porque quis, mas Ele colocou uma condição. Qual a condição de termos a predestinação do céu? Aceitarmos a Jesus como Salvador. E qual a condição de não termos a predestinação para ir para o céu? Não aceitarmos a Cristo como Salvador. Então, cabe a nós a questão da escolha, ok? Então, a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. A eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si. E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Ou seja, nos arrependemos, confessamos a Cristo, estamos eleitos e a predestinação de quem está eleito é passar a eternidade nos céus. Então esta predestinação a predestinação é para abranger o que vai acontecer com o povo escolhido de Deus. E também abranger o que vai acontecer com o povo que não escolher Deus. Então este é o significado da predestinação. Por conseguinte, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho,
recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los filhos. Ou seja, Romanos 28 e 30 vai nos falar a respeito disso. Vamos lá. Romanos 28, 8, 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Que propósito? Propósito da salvação. Porquanto aos que de antemão conheceu, quem conheceu? Deus. Conheceu quem vai aceitar Jesus Cristo como Salvador ou não, Deus já sabe. Isso é uma lógica, ok? Deus já sabe. Também os predestinou, quem? Aqueles que já vão aceitar Jesus Cristo como Salvador. E aqueles que vão aceitar Jesus como Salvador, Deus já conhece quem são. Então esses já estão predestinados, conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou. Os que estão predestinados, que já aceitaram Jesus, eles são chamados à salvação. E aqueles que são chamados à salvação também são justificados. Ou seja, se somos eleitos, somos predestinados, somos chamados. Se somos chamados, também somos justificados. E se somos justificados, nós vamos receber a glória de Deus em nossa vida. Então passa pelo processo, a predestinação passa pelo processo da gente querer Jesus Cristo como Salvador. Estamos predestinados para o céu. Se não quisermos Jesus Cristo como Salvador, estamos predestinados para o inferno. Então isso bate toda a diferença da questão que Deus já vai jogar tantas pessoas para o inferno e tantas pessoas para o céu. Não é dessa forma, ok? Não é desse jeito. Por quê? Porque essa questão de uma vez salvo, salvo para sempre, ela bate muito nesse sentido, de que se eu sou salvo para sempre, uma vez eu tendo aceitado a Jesus como Salvador, eu tenho que viver uma vida santa e irrepreensível. Mas se eu vivo uma vida que não agrada a Deus, como é que eu vou ser predestinado ao céu? Como é que eu vou estar predestinado à eternidade? Haja vista que o mesmo texto, Efésios 1, capítulo 4 ao 12, no verso 7, Paulo diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue. Ou seja, o sangue de Jesus redimiu a nossa vida, pagou o resgate. E ele pagou esse resgate remindo as nossas ofensas. A remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Graça, favor e merecido. Remissão das ofensas, por quê? Porque antes de conhecermos a Jesus, vivíamos ofendendo a Deus com os nossos comportamentos, com nossa fala, com o nosso proceder, com tudo aquilo que não está alinhado com Deus. Então, se Ele nos deu a redenção pelo sangue de Jesus na cruz, remiu a vida da gente remiu as nossas ofensas do que praticávamos contra Deus, como é que eu aceito a Jesus Cristo e vou continuar ofendendo a Deus? Como é que eu aceito Jesus Cristo uma vez perdoado das ofensas e continuo buscando ofender a Deus com meus maus comportamentos? Então, para mim, isso não cabe de exemplo. Se eu aceitei a Jesus como Salvador, então eu tenho que mudar a minha vida de uma forma radical. Eu tenho que mudar a minha vida num ângulo de 180 graus. No ângulo de 360 não, porque você volta para o mesmo lugar, mas no ângulo de 180, que você sai de um extremo e vai para o outro extremo. Então, querida, a nossa vida tem que mudar de uma forma tremenda. E não podemos viver uma vida, uma vez aceitando a Jesus Cristo e nos arrependendo verdadeiramente dos nossos pecados, não podemos viver como vivíamos antes. Porque nós temos um jargão que diz, uma vez que Ele nos chamou, nos predestinou, e nos predestinou, nos justificou, e nos justificou, vai nos glorificar. Porque uma vez aceitamos Ele e vivemos uma vida que não agrada a Ele, como pode? Vamos lá. Nós temos que perseverar até o fim. E esta é uma regra para que nós possamos estar predestinados ao céu. Porque em Mateus capítulo 24 e verso 13,
diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E antes desse sermão final de Jesus, em Mateus capítulo 10 e verso 22, diz assim também: sereis odiados de todos por causa do meu nome, e aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 10 e verso 22. Então eu tenho que entender que eu tenho que perseverar até o final. Ah, mas Jesus falou lá em João, na oração sacerdotal, no capítulo 17, que aqueles que Deus mandou até ele, jamais ele lançará fora. Lógico. Por que ele não vai lançar fora? Porque aqueles que foram lançados a ele, levados a ele, se vão perseverar até o final. E os que perseverarem até o final, jamais ele vai lançar fora. Até porque não é propósito de Deus lançar ninguém no abismo. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento, Deus vai falar que ele não se agrada da morte do ímpio, ok? Mas Jesus Cristo também adverte: olha, não tenhais medo de quem somente pode matar o corpo, mas tenhais medo daquele que, além de matar o corpo, pode jogar a alma no inferno. Então Jesus, ele pode sim lançar a alma de quem ele quiser no inferno. Vai depender da pessoa e dos seus comportamentos e da sua vida. Não vai ser Jesus que vai lançar, ou Deus que vai lançar porque já predestinou. Ah, eu quero ele para o inferno e pronto, ele vai para lá porque eu quero. Não, não é assim, querido. Não entenda dessa forma. Porque se nós entendemos dessa forma, nós já estaremos condenando muitas pessoas. E se Deus já predestinou as pessoas para ir para o céu e para o inferno, então para que a gente precisa evangelizar? Então para que a gente precisa orar pelas nações? Então para que a gente precisa interceder por aqueles que estão no mundo, que não conhecem a Deus, já que Deus já sabe quem vai para o inferno e vai para o céu? Não precisa a gente ter essa vida de oração, essa vida de intercessão, não precisa a gente evangelizar ninguém, já que Deus, amado, já escolheu quem vai para o céu ou para o inferno. Para que a gente vai fazer a obra social? Para que a gente vai fazer a evangelização? Se a gente já sabe que Deus escolheu quem vai para o céu ou para o inferno. Se eu já sou um eleito, então eu preciso ficar só na minha e esperar quem vai para o céu aparecer perto de mim. Será que é isso mesmo que Deus escolheu para nós? Será que é isso mesmo que Deus ensina na sua palavra? Querido, eu digo que não. Eu digo que não. Porque nós temos que perseverar até o fim. Sabe por quê? Porque uma pessoa aceita Jesus Cristo, se arrepende de seus pecados, sai do mundo do crime, sai do tráfico de drogas, sai da vida ruim, da bandidagem, aceita Jesus, luta, persevera, é tentado, é chamado de volta a praticar o que não prestava, não volta, persevera até o final. Aí outro também sai do mundo das drogas, sai do mundo da prostituição, sai do mundo de tudo que não presta, mas passa um tempinho com Jesus e logo daí a pouco ele volta a praticar as mesmas coisas antigas. E aí, por ele ter um dia se arrependido, uma vez ter confessado a Jesus, mas voltou a praticar o que não prestava, porque não perseverou até o final, ele vai para o céu, porque ele não conseguiu ter forças para levar até o final. Mas se a palavra diz que a gente tem que perseverar até o final, a gente tem que ter forças para ir até o final, porque o Espírito Santo capacita até o final. Então, para que adianta eu perseverar até o fim, se voltar a minha vida pregressa, vou ter a salvação? Então eu não preciso perseverar até o final. Basta eu aceitar Jesus uma vez, me arrepender, andar um pouquinho com Jesus, depois eu volto a fazer o que eu quero. Minha salvação já está garantida, uma vez salvo, salvo para sempre. E aí? Como se explica isso? Eu explico para você no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, a igreja de Sardes. Olha que interessante essa palavra. No verso 5, Jesus diz: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Ao vencedor. Isso significa que vão haver perdedores.
aquele que perseverar até o final. Isso significa que vão haver pessoas que não vão perseverar até o final. Isso significa que se nós cristãos não perseverarmos até o final, nós podemos perder a nossa salvação. Porque aquele que escreve o nosso nome no livro da vida é o mesmo que tem a condição total e prioritária de apagar se nós não perseverarmos até o final. Então, querido, persevere em nome de Jesus, lute e suporte até o final. Porque se assim for, meus amados irmãos, nós temos que ir até as últimas consequências sem abandonar a nossa fé, sem abandonar as virtudes e sem abandonar o plano da salvação. Vamos para o segundo subtópico, os filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção em Romanos 8,15 e 23, no capítulo 9, verso 4, em Gálatas 4 e 5 e em Efésios 1 e 5. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre romanos, perfeitamente conhecida entre os gentios. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se noutro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo aprove ao Pai fazê-la assim, ok? Então, o que diz o Senhor a respeito disso? Essa questão da adoção. É o mesmo sistema de nós, nos dias de hoje, querermos adotar um filho que não é nosso biológico, certo? Nós não somos filhos biológicos de Israel. Nós somos gentios, nações fora da nação de Israel. Mas mesmo assim, sem sermos filhos biológicos, Deus nos adotou como seus filhos pela pessoa do seu filho lógico, pela pessoa do seu filho espiritual, pela escolha do seu filho primogênito, ok? Então, com Cristo nós somos co-herdeiros e irmãos. Então, nós estamos sujeitos aos mesmos privilégios que Cristo tem, nós por adoção também temos. Assim como o pai e uma mãe adota uma pessoa, um filho, uma filha, e o que é direito do pai, depois de registrado em cartório, e da mãe, é direito do filho adotado, mesmo que ele não seja biológico, ok? Então, se tiver mais filhos, os mesmos biológicos vão ter a mesma condição, o mesmo privilégio e as mesmas condições daquele que é adotado. Não tem diferença. Assim também Deus fez na nossa vida. Pela vida de Cristo Jesus, sua morte e ressurreição, e a eleição conosco, e a eleição para nós, nós somos adotados e temos os privilégios da salvação assim com Ele, porque nós estamos unidos nele. Romanos 8,17 diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, se passamos por essa provação aqui embaixo, nós passamos com Ele também a glorificação lá em cima. Então é por isso que nós temos que perseverar até o final. O terceiro tópico nos diz sobre o que é sublime do propósito divino na predestinação. Que sublimidade é esta? A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoas alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, que é em Gálatas, que é em Atos 4 e 28, Romanos 8, 29 e 30, 1 Coríntios 2 e 7, Efésios 1, 5 e 11, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação, em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. A predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina, certo? Então,
nós temos essa predestinação e a sublimidade dela a partir do momento em que nós estamos eleitos em Cristo, ok? Como eu já disse, se estamos eleitos em Cristo, nós estamos predestinados ao céu. Se não estamos eleitos em Cristo, nós estamos predestinados ao inferno. Então há esta condição, e não a condição de que Deus já separou pessoas que vão para lá e vão para cá, de forma alguma. Há o processo de aceitarmos a Cristo e nos arrepender dos nossos pecados. Aí sim, nós temos a sublimidade da predestinação dos céus. Mas se quisermos viver uma vida pecadora, se quisermos viver uma vida pregressa, se quisermos viver uma vida de ofensa a Deus, então nós estamos predestinados ao fogo do inferno, ok? Atos 17:30 nos diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o de dentre os mortos, que é Jesus, o nosso Senhor. Então, para termos a predestinação do céu, nós temos que nos arrepender, ok? Porque vai chegar um dia que ele vai julgar o mundo com justiça. E essa justiça tem que estar implícita em nós. E nós só somos justificados, não é por obra meritória. Não é por fazermos isso ou aquilo que temos mérito da salvação. De jeito nenhum. É pelo mérito da obra expiadora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ok? Vamos passar aqui para a parte final. No segundo subtópico do tópico 3. Predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade, de definir o destino dos crentes, estava estabelecido antes da fundação do mundo. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, que é o amor de Deus. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas são atraídos a Ele. Em João 12:32, o Senhor vai falar que assim como a serpente foi levantada no deserto, quando o Filho do Homem for levantado, atrairá muitos a Ele. Então, nós não somos coagidos, ou você aceita, ou você vai para o inferno. Não, nós somos atraídos pelo amor, porque Ele nos amou primeiro, como diz em 1 João, capítulo 4, verso 10 e verso 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, meus amados, a conclusão disso tudo é: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade. Segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Ou seja, além da predestinação, o Senhor fez em nossas vidas algo sublime, que nós somos predestinados para a salvação se estivermos unidos na pessoa de Jesus Cristo, ok? Então não adianta dizer que fulano aceitou Jesus uma vez, pronto, ele já vai para o céu. Não, não é dessa forma. E fulano nunca aceitou Jesus, mas no dia que ele disser o Senhor me salva, ele vai para o céu. Também não é assim. A predestinação é um processo. Primeiro temos que nos arrepender, aceitar Jesus Cristo como Salvador, depois somos eleitos, depois somos predestinados, depois de predestinados somos chamados, depois de chamados somos justificados, ok? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a tua vida. Espero que tenha dado uma elucidação maravilhosa para a sua mente, para o seu coração, para a sua alma, esta palavra de hoje. E não esquece, me ajuda aí no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, dá um like e dá um comentáriozinho, faz um comentário lá bacana, um amém, um aleluia, um glória a Deus,
Pastor, não concordo com o senhor. Amém. Você não está coagido a concordar comigo. Amém. Glória a Deus. Então que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe de forma poderosa e até a próxima aula. Louvado seja Deus.